Vamos usar o ciclo de Linne, conhecido também como o ciclo do acetil-CoA. Sabe o que significa? Que graças a essa porita aqui você consegue beber água e não tomar no cu. Entendi. Ok. É um processo que percorre e que ocorre também na mitocôndria, responsável por degradar a cadeia de ácidos graxos para produzir energia. Sai da frente, porra. Ok. Oh! Sai da frente. Foda-se, etapas principais, vamos lá. Ativação do ácido graxo. Antes de entrar no ciclo, o ácido graxo de cadeia longa é ativado na memória citoplasmática, ligando-se a coenzima A, formando acetil-CoA. E sabe o que a acetil-CoA vai virar? O quê? O que vai virar? Sua mãe de calcinha, acetil-CoA. Ok. Transportador para mitocôndria, ou seja, o ciclo de Linne. Essa bagaça que teve até agora vai seguindo e vai ser também usada como transportador para mitocôndria. O acetil-CoA atravessa a membrana mitocondrial com a ajuda do sistema carnitina. Ok. Beta! Oxidação. Beta. Foi mal, não tanquei. Beta-oxidação dentro da mitocôndria, o acetil-CoA passa pela beta-oxidação, perda de elétrons. Oxidação é perda de elétrons, tá ligado? Agora vamos. Onde cada ciclo remove uma molécula de acetil-CoA, um fragmento de 2 carbonos da cadeia de ácido graxo, encurtando a porra dessa cadeia de ácido graxo. Ok. E ocorre a fodendo de uma repetição até completar a cadeia. O ciclo se repete. Até que toda a cadeia seja convertida em moléculas de acetil-CoA. É, eu vou gozar. Não, não vai não. Agora a importância desse caralho. O acetil-CoA gerado entra no ciclo de Krebs para produzir ATP. De Krebs. Ou seja, é uma via central da produção de energia a partir de lipídios. Agora vamos lá para uma mamada. Regulação do metabolismo. O que é o metabolismo? Eu sei, mas não sei explicar. Eu sei o que é, só não sei Vamos explicar, lá. essa é a questão. Tá, vou dar um exemplinho que eu posso estar se pá falando até uma merda, mas acho que não é merda. Não Contar sabemos. que se você está respirando, é o seu metabolismo que processa a porra do seu oxigênio. Regulação metabólica é feita por interferência na velocidade das reações químicas, através da alteração da concentração ou da eficiência das enzimas. A longo prazo, o controle da síntese ou da degradação das enzimas é o que ocorre a longo prazo, daqui a pouquinho. Ah, esquece, a longo prazo acontece aquilo lá que eu falei mesmo. Ah, tá. Foda-se, não. A curto Nossa. prazo, mudanças estruturais na enzima que a tornam mais ou menos eficiente. Regulação alostérica ocorre por meio da ligação de compostos metabolitos ou coenzimas ao sítio alostérico rico de enzima. Fico de enzima. Esses compostos são chamados de efetuadores alostéricos e podem ser ativadores. Aumentam a afinidade de enzima. Não, de enzima não, da enzima. Da enzima, porra. Mano, porra. ser machista é foda. Ativadores aumentam a afinidade da enzima pelo substrato. Eu me recuso a dar letra e colocando o Porra, dedo. maneiro o Tá ligado? convite ser arrombado. Tomar no cu. Filho da uma puta. Esses compostos são chamados de efetuadores alostéricos e podem ser inibidores, diminuir a afinidade da enzima pelo substrato, mas Porém, entretanto, por toda vida. Mas pode acontecer do inibidor agir na própria enzima que o produz.
Assim, quando ele estiver sendo produzido em excesso, ele mesmo vai reduzir a ação da enzima inibição por feedback. À medida que o inibidor é consumido por outras vias, as enzimas voltam ativas. Ok, agora outra observação. As coenzimas, mesmo quando não agem como efetuadores alostéricos, podem determinar a velocidade das reações em função de sua concentração, pois são o fator limitante, ou seja, menos coenzimas, menos reação. Ok. Regulação por modificação covalente. Indiretamente influenciada por hormônios, consiste na recepção e processamento de estímulos pelas células. Transdução de sinal. Ok, componentes da transdução de sinal. Sinal inicial. Neurotransmissores ou hormônios. Receptores hormonais. A quantidade varia em função da concentração do hormônio circulante, pois após se ligarem, o hormônio e receptor sofrem endocitose. Transdução. Transformação de estímulo em composto químico. Hormonal. A ligação hormônio-receptor leva à produção intracelular de um segundo mensageiro. O hormônio receptor liga-se a uma proteína que interage com uma enzima que catalisa a produção do segundo mensageiro. Resposta celular. Mudanças na atividade de enzimas na expressão genética ou na transmissão do impulso nervoso. Diferença entre as regulações alostérica e por modificação covalente. A alostérica depende da concentração celular de compostos indicadores das condições metabólicas da célula, ação mais restrita a nível celular, mecanismo de ativação ou inibição de enzimas. Por modificação covalente, controlada indiretamente por hormônios, ação coordenada em todo o organismo, mecanismo de recepção e transdução de sinal, destacando uma resposta celular. Desencadeando uma resposta celular, puta merda! Burro! Adrenalina, glucagon e insulina. Adrenalina, produzida em situações de perigo, exercício físico, hipoglicemia e exposições. E exposição, né, também. Pô, dá pra acontecer mais de uma exposição a baixas temperaturas? Acho que sim, né, até porque esse choque térmico existe, né. Efeitos no metabolismo. Glicogenólise muscular e hepática, lipólise no tecido adiposo e gliconeogênese hepática, contrapondo-se à insulina e coadjuvando com glucagon, efeitos intensificados quando combinada com cortisol. Glucagon. Liberado pelo pâncreas quando há pouca glicose livre e jejum. Efeitos: aumento da produção e exportação de glicose pelo fígado, glicogenólise e gliconeogênese. Aumento da oxidação de ácidos graxos, forma ATP, que ajuda a manter a gliconeogênese. Forma corpos cetônicos consumidos pelo cérebro. Inibe o consumo da glicose pela glicogênese e glicólise, atua em conjunto com a adrenalina. Observação: no tecido muscular, quem atua é a porra da adrenalina, não é a porra do glucagon, não, nem a insulina, é a adrenalina. Insulina liberada pelo pâncreas quando há muita glicose livre, período absortivo. Efeitos: aumenta a permeabilidade da membrana plasmática dos tecidos periféricos, músculo do tecido adiposo, a glicose, fazendo-os absorvê-la. Isso ocorre pela movimentação dos receptores de glicose para próximo da membrana. Impede a liberação de glicose pelo fígado, induz a síntese de glicogênio, estimula a conversão da glicose em lipídios, lipogênese, favorece a entrada de aminoácidos nos tecidos e a síntese de proteínas. No sistema nervoso central, ela sinaliza a saciedade, diminuindo o apetite. Ou seja, faz você parar de ter fome e vontade. Você não tem isso, né, porra? Aumenta a glicemia.
A ação de insulina dura as 4 horas que se seguem após a refeição. Os nutrientes absorvidos pelo intestino são conduzidos até o fígado. Nesse momento são ativadas as vias de síntese, exceto a porra da glicose, que é degradativa, que farão o armazenamento dos nutrientes. No caso da glicose, seu excesso no sangue estimula o pâncreas a liberar insulina e reter glucagon, ativando assim a glicogênese. Formação do glicogênio. Glicólise. Conversão de excesso de glicose em acetil-CoA e oxalocietato, que produzirá coenzimas reduzidas e ATP, e levará à lipogênese. Lipogênese, quando não for possível produzir mais ATP ou coenzimas reduzidas, o resto da acetil-CoA é transformada em malonil-CoA, que formará ácidos graxos, e que forma também, né? Observação: todas as células do organismo vão absorver a glicose do sangue, mas só o músculo e o fígado poderão armazená-la em forma de glicogênio. No caso dos aminoácidos, são exportados para os tecidos periféricos para compor proteínas, sendo o excesso convertido a lipídios. No caso dos lipídios, são transportados para o tecido adiposo e são armazenados. Metabolismo de lipídios, agora vem a calcinha, supremacia. Esse metabolismo O com é maiúsculo também. É um processo complexo que envolve diversas vias para a ingestão. Ou seja, é um processo complexo: treinamento, mobilização e utilização de lipídios, principalmente triglicerídeos e fosfolipídios e colesterol. Ele está altamente regulado por fatores hormonais, nutricionais e enzimáticos, garantindo que os lipídios sejam utilizados eficientemente como fonte de energia ou componentes estruturais. Primeiro, ingestão e digestão. Os lipídios alimentares, sobretudo triglicerídeos, são ingeridos na dieta, no trato gastrointestinal. Esses triglicerídeos são emulsificados pelo bile produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, formando microescórias que facilitam a ação das lipases pancreáticas. Pancreáticas. As lipases hidrolisam os triglicerídeos em monoglicerídeos e ácidos graxos livres, que podem ser absorvidos pelas células do intestino. Absorção e formação de quilomicrons. Os monoglicerídeos e ácidos graxos livres entram nas células epiteliais do intestino interócitos. Lá eles são transformados em triglicerídeos e combinados com proteínas de transporte, formando quilomicrons. Os quilomicrons são partículas de lipídios dissolvidos na linfa, que entram na circulação sanguínea e transportam lipídios até os tecidos, como o tecido adiposo, músculo e fígado. Segunda mamadinha sobre, o metabolismo de lipídios, agora armazenamento de lipídios. A mamada super. No tecido adiposo, os triglicerídeos podem ser armazenados em gotas de gordura. O armazenamento é regulado por hormônios como a insulina, que favorece o armazenamento, e o glucagon ou adrenalina, que estimulam a lipólise. 3. Mobilização de lipídios, lipólise. Quando há necessidade de energia, o hormônio lipólítico, principalmente a adrenalina e o glucagon, ativa a enzima triglicerídeo lipase, hormônio sensível. Porra, de novo, tô me convidando pra HSL. Essa enzima catalisa a quebra dos triglicerídeos e triglicerídeos armazenados em ácidos graxos livres e glicerol. Os ácidos graxos livres são liberados na circulação, ligados à albumina, e se dirigem aos tecidos onde serão oxidados, ou seja, vão perder uns elétrons aí. Transporte e oxidação dos ácidos graxos. Os ácidos graxos entram nas células que necessitam de energia, como as células musculares. No interior dessas células, os ácidos graxos formam forma de CoA, ou seja, eles estão nessa porra daí em forma de CoA,
Vascular. atravessam a membrana mitocondrial por meio do sistema carreador, cartina. Lá eles passam por um processo chamado de beoxidação, ou seja, o que a gente já estava explicando lá no ciclo de Linne. E então ocorre uma série de reações que quebram o ácido graxo por 2 carbonos, formando acetil-CoA. Cada ciclo gera também NADH e FADH2, que alimentam a cadeia respiratória para a produção de ATP, ou seja, é um ciclo do caralho, um tá ligado com o outro, basicamente. Uso de acetil-CoA. O acetil-CoA produzido na B-oxidação entra no ciclo de Krebs, contribuindo para a produção de energia. Quando há excesso de acetil-CoA, o fígado converte esse composto em corpos cetônicos, acetoacetato, B-hidroxibuitrato. Fala direito, fala da puta. Cibuitrato, que podem ser utilizados por outros tecidos como fonte de energia, especialmente durante jejum prolongado. Sobre o ciclo de Linne, assinale a alternativa correta. Para entrar no ciclo, os ácidos graxos precisam inicialmente ser convertidos a acetil-CoA. Ou seja, a resposta A está correta. O restante tudo aqui tá mamado. Faltando carboidratos, a oxidação de ácidos graxos leva a um acúmulo de acetil-CoA, que é convertido em corpos cetônicos. Vou enfiar o dedo no cu. Vamos lá. Sobre o metabolismo de aminoácidos, assinale a alternativa correta a respeito das seguintes afirmações. Os aminoácidos devem ser adquiridos regularmente através da alimentação, pois os aminoácidos que ingerimos na alimentação são utilizados para formar proteínas. Aqueles que não são incluídos nas proteínas serão degradados. Qual que é a resposta aqui? Ambas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Ambas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, ambas são falsas. Qual que era a correta? Não sei. A resposta correta é ambas são verdadeiras e a segunda justifica a porra da primeira. Agora vamos para 4. Quando há um excedente de aminoácidos no organismo que não é utilizado para compor proteínas, eles podem ser usados em outros compostos nitrogenados ou são degradados e utilizados para funções dependendo da condição fisiológica, ou seja, das condições em geral também, porque, mamadas do organismo. Assinale a alternativa que representa corretamente o destino do aminoácido e a condição fisiológica que estimula. Vou falar ela. Ciclo de Krebs via estimulada quando a necessidade, ou seja, quando há necessidade de armazenamento de glicose. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas sobre os aminoácidos. Os aminoácidos resultantes da degradação das proteínas podem não ser totalmente aproveitados na síntese. E algumas proteínas... Pronto, José consumia diariamente 300 gramas de proteína e excretava 300 gramas. Em determinado momento, ele começou a excretar apenas 200 gramas de proteína sem alterar seu consumo. Pode-se dizer que inicialmente José apresentava um balanço de nitrogênio neutro, o qual se tornou positivo, já indicando que José está passando por um processo de aumento de tecido. A respeito da avaliação do alimento como fonte de proteína, assinale a alternativa correta. E sabe qual que é a alternativa correta, Nate? D. A composição da proteína corresponde aos aminoácidos presentes em maior quantidade nela, sendo que nem todas as proteínas contêm todos os 20 aminoácidos. 8. Dentre os compostos abaixo, assinale aquele que não representa efeitos benéficos ao organismo. Acho que é gordura trans hidrogenada. Sobre a regulação do metabolismo em curto prazo, assinale a alternativa correta. É a B! É a B! A regulação alostérica é coordenada por meio da ligação de ativadores ou inibidores exclusivamente
no sítio ativo das enzimas. 11. Assinar a alternativa correta que representa corretamente o hormônio e as vias estimuladas por ele. Né, Nath? É, né, porra? Ah, Nath, pera ainda. Voltando na 10, a resposta correta da 10, se liga só, vai ser essa sequência aqui da 10. Escute muito bem. Ciclo de Krebs, via estimulada quando há necessidade de armazenamento de energia. Pera aí, será que é meu? Foda-se. Vamos lá. A resposta correta é a letra A. Insulina, glicogenólise e glicólise, dependendo do tecido, glucagon, glicogênese e gliconeogênese. Ok, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune causada pela destruição das células. Sai da frente! Pâncreas. Porra, verdade, né? A doença autoimune causada pela destruição das células autoimunes do pâncreas afeta os organismos inicialmente quando são crianças e é tratada principalmente a partir da terapia insulínica. E comparada ao tipo 2, nela ocorre uma maior produção de corpos cetônicos. Já a diabetes mellitus 2 é causada pela resistência à insulina e é mais comum em adultos e é tratada principalmente a partir de regime alimentar, ou seja, começar a se alimentar direitinho, hipoglicemiantes e exercícios físicos. Ok, ou seja, a mamadinha do a letra A que é a resposta correta, a letra A que é a resposta correta. A primeira é falsa. Saiba disso. Calma aí. Inas, ou seja, são de miosina, miocina, e os sinos de actina, tropomiosina e troponina. V, ou seja, a actina possui uma região chamada braço alavanca, que permite seu deslizamento. E o 4 é, o gasto de ATP é necessário tanto para iniciar quanto para interromper a contração. Marque a alternativa correta, a ordem dos acontecimentos durante a contração muscular. A sequência correta primeiro vai a mamadinha 1. Mamadinha 1. Ou seja, o impulso nervoso chega até o retículo sarcoplasmático. Sarcoplasmático. Agora, isso provoca a liberação de cálcio na célula. O cálcio permite a ligação da miocina à actina. O sítio ativo da actina é liberado graças à ação do cálcio sobre a triponina e tripomiosina. A miocina realiza o movimento de alavanca puxando a actina. A miocina se desliga da actina com o uso de ATP. Ô Night, vou falar logo a resposta da 15, que é a última pergunta, beleza? A 15 está perguntando sobre as fontes de energia para a contração muscular, assinar a alternativa correta. Eu vou falar aqui. O metabolismo aí, ó, cola pra quem quiser. A glicose ocorre através da fermentação lática e sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. Esse processo gera ATP rapidamente, mas com o acúmulo do ácido lático, o que limita a sua duração. Pronto. Já acaba. E esses outros minutos aqui é porque eu tinha mandado também, coloquei aqui no vídeo a resposta correta, mas eu já tava respondendo. A cola aí, ó, a cola aí, ó, a cola aí, ó, cola pra quem quiser. Aí, ó, cola, pode colar, galera. Cola aí, cola. Ácidos graxos precisam ser convertidos a acetil-CoA para entrar no ciclo de Lehner. Em falta de carboidratos, a oxidação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, convertido em corpos cetônicos. Quando o excedente de aminoácidos, estes podem ser convertidos a triacilgliceróis. Quando não há necessidade de produzir glicose ou energia, aminoácidos e proteínas. Aminoácidos resultantes da degradação proteica podem não ser totalmente aproveitados na síntese. José apresentava balanço de nitrogênio neutro, que se tornou positivo, indicando aumento de tecido. O valor nutricional é definido pela digestibilidade e composição da proteína, metabolismo e regulação. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação covalente é coordenada por ação hormonal. Insulina estimula a glicogênese e glicólise. Glucagon estimula a glicogenólise e gliconeogênese. Diabetes e contração muscular.
Diabetes mellitus, tipo I é autoimune, causada pela destruição das células beta. Diabetes mellitus, tipo Zobus, é causada pela resistência à insulina. Ácidos graxos precisam ser convertidos a acetil-CoA para entrar no ciclo de Linné. Em falta de carboidratos, a oxidação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, convertido em corpos cetônicos. Quando o excedente de aminoácidos, estes podem ser convertidos a triacilgliceróis, quando não há necessidade de produzir glicose ou energia. Aminoácidos e proteínas. Aminoácidos resultantes da degradação proteica podem não ser totalmente aproveitados na síntese. José apresentava balanço de nitrogênio neutro, que se tornou positivo, indicando aumento de tecido. O valor nutricional é definido pela digestibilidade, composição da proteína, metabolismo e regulação. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação covalente é coordenada por ação hormonal. Insulina estimula a glicogênese e glicólise. Glucagon estimula a glicogenólise e gliconeogênese. Diabetes e contração muscular. Diabetes mellitus, tipo I é autoimune, causada pela destruição das células beta. Diabetes mellitus, tipo Zobus, é causada pela resistência à insulina. Durante a contração, os sarcômeros diminuem, filamentos grossos são de miosina e os finos de actina, tropomiosina e troponina. No metabolismo anaeróbico da glicose, a fermentação lática sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. Durante a contração, os sarcômeros diminuem, filamentos grossos são de miosina e os finos de actina, tropomiosina e troponina. No metabolismo anaeróbico da glicose, a fermentação lática sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. O metabolismo de aminoácidos. Como funciona? O metabolismo de aminoácidos envolve sua degradação, que pode ocorrer por meio de processos de transaminação e desaminação. Procedência. Os aminoácidos podem vir de proteínas alimentares ou de proteínas dentro do corpo. Alguns aminoácidos são glicogênicos, podendo gerar glicose através do ciclo de Krebs. Outros são cetogênicos, formando corpos cetônicos e cetonas. Alguns são ambos. Destinos metabólicos, convertidos em intermediários do ciclo de Krebs, como piruvato, oxalocetato, acetoglutarato, fumarato, podem ser utilizados na biossíntese de outros compostos ou na geração de energia. Processos principais: transaminopamina por um grupo hidrocarbonato catalisada por enzimas chamadas aminotransferases, como aspartato aminotransferase e a alanina aminotransferase, usando coenzimas como a vitamina B6. Desaminação: remoção do grupo amino formando amônia, que é convertida em ureia no fígado. Reserva de aminoácidos. Não há uma reserva específica de aminoácidos, mas proteínas corporais funcionam como estoques de aminoácidos, que podem ser mobilizados em necessidade. Degradação intracelular de proteínas. Proteínas são degradadas no proteassoma ou por autofagia, formando aminoácidos livres que entram em várias vias metabólicas. A atuação de enzimas como aspartato e alanina aminotransferase, além da glutamato desidrogenase, garante que o grupo amino seja transferido ou removido eficientemente, permitindo o metabolismo adequado dos aminoácidos. O metabolismo de lipídios é um processo complexo que envolve a sua digestão, transporte, armazenamento, mobilização e utilização para obtenção de energia. Esse metabolismo é altamente coordenado e regulado por hormônios, principalmente a insulina e o glucagon. A seguir apresento uma explicação detalhada desse processo. Digestão e absorção de lipídios. Os lipídios alimentares, principalmente triacilgliceróis, são degradados no trato gastrointestinal por enzimas como a lipase pancreática. Esses lipídios são quebrados em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Os ácidos graxos e monoglicerídeos formam micelas, que facilitam sua absorção pelas células do epitélio intestinal. Dentro das células intestinais, esses componentes são reesterificados em triacilgliceróis, empacotados em lipoproteínas chamadas quilomicrons para transporte pela circulação sanguínea. Transporte armazena menos quilomicrons
Microns ricos entre ácido-gliceróis circulam no sangue até encontrar em tecidos como tecido adiposo, músculos ou fígado. Na superfície dessas lipoproteínas, lipase é ativada por insulina. Hidrolisa os triacilgliceróis, liberando ácidos graxos livres. Os ácidos graxos entraem nas células por transporte facilitado, mediado por transportadores específicos, como o FABP, proteína binding de ácidos graxos. Dentro das células, os ácidos graxos podem ser esterificados com glicerol para formar triacilgliceróis, que são armazenados em gotas de lipídios no citoplasma, especialmente no tecido adiposo. Uma mobilização, quando há necessidade de energia, ou um jejum, ou exercício intenso, os triacilgliceróis armazenados são degradados de forma acelerada. A lipólise é regulada por hormônios como o glucagon e a adrenalina, que ativam receptores específicos na membrana dos adipócitos. Essa ativação leva à ativação de enzimas como a lipase hormônio sensível, HSL, e a monoacilglicerol lipase, que catalisam a quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos livres e glicerol. Os ácidos graxos livres entram na circulação e se ligam à albumina, sendo transportados para outros tecidos para uso energético. Destino do nitrogênio, excreção de amônia. A amônia gerada na desaminação é altamente tóxica, portanto deve ser excretada. O fígado converte amônia em compostos menos tóxicos. Ureia, no ciclo da ureia, quando o excesso de nitrogênio é convertido em ureia, que é excretada pelos rins. Como ácido úrico, ânions de ácido úrico em processos específicos. 6. Degradação da cadeia carbônica. Os esqueletos dos aminoácidos podem ser convertidos em intermediários do ciclo do Krebs por meio de componentes gluconogênicos, como piruvato, losacetato, acetoglutarato, hexetoglutarato, etc. Se os esqueletos carbônicos forem degradados totalmente, formando acetil, CoA ou acetocetato, que podem entrar na via de oxidação de ácidos graxos ou na síntese de corpos cetônicos. 7. Biossíntese de aminoácidos não essenciais. Algumas células podem sintetizar aminoácidos a partir de intermediários do metabolismo energético, como o piruvato ou o oxalocetato. Essa síntese é regulada de modo a manter o equilíbrio de aminoácidos não essenciais. 8. Importância na homeostase de nitrogênio. O metabolismo de aminoácidos é central na manutenção do equilíbrio de nitrogênio no organismo. O nitrogênio liberado deve ser efetivamente excretado para evitar toxicidade, seja na forma de ureia, seja na formação de outros compostos. Resumo das principais reações. Etapa processo. Enzimas no íon dos finais, remoção do grupo aminotransaminação, transaminas, aminoácido e acetócido, cetócido, desaminação, liberação de amônia, glutamato e hidrogenase, amônia e acetóxido, excreção do nitrogênio, ciclo da ureia, enzimas do ciclo da ureia, excretada pelos rins. Se desejar, posso elaborar algum aspecto específico, como o ciclo da ureia ou a integração do metabolismo de aminoácidos, como outras vias metabólicas. O metamina de aminoácidos é um processo fundamental que envolve diversas etapas que vão desde a ingestão e digestão até a catabolização e a síntese de compostos essenciais. Que esse metabolismo é importante para a manutenção do balanço de nitrogênio, geração de energia, síntese de moléculas bioativas e núcleo das vias de biossíntese de aminoácidos não essenciais. A seguir é uma explicação detalhada das principais fases do metabolismo de aminoácidos, como ingestão e digestão de aminoácidos. Proteínas alimentares são absorvidos no intestino delgado. Após a absorção, entram na circulação sanguínea, disponibilizando-se para diferentes tecidos do organismo, para distribuição e uso nos tecidos. Os aminoácidos circulantes são utilizados na síntese de novas proteínas, reparo tecidual, produção de enzimas, hormônios e outras moléculas bioativas. Cada tecido regula suas necessidades específicas, aumentando ou diminuindo o transporte de aminoácidos conforme a demanda. 3. Degradação de aminoácidos. Catabolismo. Por excesso ou necessidade de energia, os aminoácidos podem ser degradados. A degradação envolve duas etapas principais: remoção do grupo amino por meio de processos como a transaminação, degeneração da cadeia carbônica, resultando na formação de intermediários do metabolismo energético, ácidos graxos, glicose, etc. 4. Remoção do grupo amino, transaminação e desaminação. Transaminação, transferência do grupo amino de um aminoácido para um acetócido, formando um novo aminoácido e um novo acetócido. Essa reação é catalisada por enzimas chamadas transaminases ou aminotransferases, como a alanina aminotransferase. Por exemplo, OP mais dupla,
Desaminação, remoção do grupo amino, libertando a amônia, que precisa ser eliminada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. Os aminoácidos provenientes das ondas de globinosos terminais antes de remendada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. Envolve diversas etapas que vão desde a ingestão e digestão até a catabolização, e assim os compostos essenciais. Esse metabolismo é importante para a manutenção do balanço de nitrogênio, geração de energia, síntese moléculas bioativas e núcleo das vias de biossíntese de aminoácidos não essenciais. A seguir, uma explicação detalhada das principais fases do metabolismo de aminoácidos. Ingestão e digestão de aminoácidos. Os aminoácidos provenientes da digestão de proteínas alimentares são absorvidos no intestino delgado. Após a absorção, entram na circulação sanguínea, disponibilizando-os para diferentes tecidos do organismo. Dois distritos são em uso nos tecidos. Os aminoácidos circulantes são utilizados na síntese de novas proteínas, reparo tecidual, produção de enzimas, hormônios e outras moléculas bioativas. Cada tecido regula suas necessidades específicas, aumentando ou diminuindo o transporte de aminoácidos conforme a demanda. Degradação de aminoácidos. Quando há excesso ou necessidade de energia, os aminoácidos podem ser degradados. A degradação envolve duas etapas principais: remoção do grupo amino por meio de processos como a transaminação da cadeia carbônica, resultando na formação de intermediários do metabolismo energético. 4. Remoção do grupo amino, transaminação e desaminação. Transaminação, transferência do grupo amino de um aminoácido para um acetócido, formando um novo aminoácido e um novo acetócido. Essa reação é catalisada por enzimas chamadas transaminases ou aminotransferases, como a alanina aminotransferase. Por exemplo, remoção do grupo amino, libertando a amônia, que precisa ser eliminada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. O metabolismo de lipídios é um processo complexo que envolve a sua digestão, transporte, armazenamento, mobilização e utilização para obtenção de energia. Esse metabolismo é altamente coordenado e regulado por hormônios, principalmente a insulina e o glucagon. A seguir, apresento uma explicação detalhada desse processo. Digestão e absorção de lipídios. Os lipídios alimentares, principalmente triacilgliceróis, são degradados no trato gastrointestinal por enzimas como a lipase pancreática. Esses lipídios são quebrados em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Os ácidos graxos e monoglicerídeos formam micelas que facilitam sua absorção pelas células do epitélio intestinal. Dentro das células intestinais, esses componentes são esterificados em triacilgliceróis e empacotados em lipoproteínas, chamadas quilomicrons, para transporte pela circulação sanguínea. Transporte e armazenamento. Os quilomicrons ricos em triacilgliceróis circulam no sangue até encontrarem tecidos como tecido adiposo, músculos ou fígado. Na superfície dessas lipoproteínas lipase, ativada por insulina, hidrolisa os triacilgliceróis, liberando ácidos graxos livres. Os ácidos caem nas células por transporte facilitado, mediado por transportadores específicos, como o FAB, proteína binding de ácidos graxos. Dentro das células, os ácidos graxos podem ser esterificados com glicerol para formar triacilgliceróis, que são armazenados em gotas de lipídios no citoplasma, especialmente no tecido adiposo. Mobilização. Quando jejum ou exercício intenso, os triacilgliceróis armazenados são degradados de forma acelerada. A lipólise é regulada por hormônios como o glucagon e a adrenalina, que ativam receptores específicos na membrana dos adipócitos. Essa ativação leva à ativação de enzimas como a lipase hormônio sensível, HSL, e a monoacilglicerol lipase, que catalisam a quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos pancreática e glicerol. Os ácidos graxos livres entram na circulação e se ligam à albumina, sendo transportados para outros tecidos para uso energético.
ácidos graxos entram nas células e são ativados pela enzima sil, com as sintetas formando a sil. O transporte dos ácidos graxos até as mitocôndrias ocorre via o sistema de carnitina chato. Dentro das mitocôndrias ocorre o beta-oxidação, que degrada os ácidos graxos em unidades de acetil-CoA. O acetil-CoA produzido entra no ciclo de Krebs, contribuindo para a produção de NADH e FADH2, que alimentam a cadeia respiratória para a geração de ATP. Com síntese de lipídios. Quando há excesso de carboidratos, especialmente glicose, o organismo converte parte dessa glicose em ácidos graxos e cria acetilgliceróis para armazenamento. A síntese ocorre principalmente no fígado e tecido adiposo, envolvendo etapas enzimáticas coordenadas catalisadas por lipídios específicos. O glicerol 3-fosfato, derivado da glicose via glicólise, se combina com os ácidos graxos ativados para formar triacilgliceróis. Regulação hormonal. Insulina promove o armazenamento de lipídios, estimulando a lipoproteína lipase para captação de triacilglicerol, inibindo a lipólise. Glucagon e adrenalina estimulam a lipólise, mobilizando os ácidos graxos para fornecer energia. Em resumo, o metabolismo de lipídios envolve uma equilibrada coordenação entre lipogênese, síntese, lipólise e beta-oxidação, degradação dos fortemente